Eu sou a Ellen, estudante do curso de licenciatura em Química, e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo referente ao benzeno, falando sobre o tipo de reações que este pode sofrer. Como já foi iniciado a vocês anteriormente, nós vamos ter alguns tipos de reações que ocorrem na química orgânica. E hoje, em especial, nós vamos estar vendo o conteúdo referente à reação de substituição, já que é o tipo de reação que ocorre com o benzeno, mais especificadamente a substituição eletrofílica. Bem, a reação de substituição ela pode ser definida quando nós temos uma troca de um átomo ou grupo de átomos de um composto orgânico por outro átomo ou grupo de átomos, certo? Ela vai acontecer principalmente entre alcanos, ciclanos e aromáticos, que é o nosso foco de hoje. Antes da gente prosseguir, nós vamos relembrar o que é o nucleófilo e o que é o eletrófilo. Vai ser muito importante para a compreensão da reação. Bom, um nucleófilo pode ser definido como um reagente que fornece par de elétrons para a formação de uma ligação covalente, e um eletrófilo como um reagente que recebe um par de elétrons para a formação de uma ligação covalente. O tipo de reação que ocorre no benzeno, como já mencionei, é a substituição eletrofílica aromática, que é uma reação orgânica em que ocorre a substituição de um ligante no anel aromático pela reação com um reagente deficiente de elétrons, que é chamado de eletrófilo. Então, o benzeno ele possui uma molécula cíclica planar com uma nuvem cíclica de elétrons π deslocalizados. Ele é classificado como nucleófilo, que é facilmente atraído por um eletrófilo. Quando o eletrófilo ele se liga a um anel benzênico, é formado um carbocátion intermediário. Se esse intermediário tivesse de reagir de modo semelhante com o nucleófilo, o produto ele não seria mais aromático. Como há uma grande estabilização energética associada à aromaticidade, o anel ele perde um próton do sítio de ataque eletrófilo e a aromaticidade ela vai ser restaurada. O resultado é a substituição de um hidrogênio do anel por um eletrófilo. Então, nós podemos ver aqui nesse mecanismo geral o benzeno, ele reagindo com um eletrófilo, aqui representado pela letra Y, formando um carbocátion intermediário, certo? Essa estrutura é o mesmo carbocátion, que é uma estrutura que pode se assemelhar a 3 estruturas de ressonância. Nós podemos dizer que essa etapa ela é considerada lenta porque uma substância aromática ela está sendo convertida a um intermediário não aromático, que é muito menos estável. Essa segunda reação que vai ocorrer, uma base ela vai retirar um próton do carbocátion intermediário e os elétrons que prediam próton eles vão migrar para dentro do anel e restabelecer a aromaticidade. Nós podemos então dizer que essa etapa ela é rápida, porque ela recupera a aromaticidade e aumenta a estabilidade. Com base nessas informações, nós iremos estudar as 5 reações mais comuns de substituição aromática eletrofílicas do benzeno, sendo estas a halogenação, nitração, sulfonação, acilação e alquilação. Por que é tão importante conhecer esses tipos de substituições possíveis? Porque isso nos permite prever o resultado de uma reação química, assim como escolher a temperatura e o solvente correto para a sua ocorrência. Nós vamos ver agora cada reação de substituição. Vocês vão perceber que elas vão se diferenciar no modo como o eletrófilo necessário para ocorrer a reação é gerado. Depois que é formado, todas essas reações, essas 5 reações, elas irão seguir praticamente o mesmo mecanismo, em 2 etapas para ocorrer a substituição. A primeira reação que nós vamos ver é a reação de halogenação. Nessa reação, o benzeno ele vai interagir com halogênios, seja o Br2, Cl2, sempre com a presença de um catalisador,
que o catalisador vai ter a função de gerar a espécie positiva. O benzeno ele não reage com o halogênio, a não ser que um ácido de Lewis esteja presente na mistura. A bromação ou a cloração do benzeno, ele vai então requerer esse ácido de Lewis, que é uma substância que aceita compartilhar um par de elétrons, como, por exemplo, o brometo férrico, né, ou o cloreto férrico. E aqui nós podemos ver nessa equação geral o nosso produto principal a partir dessa substituição com o bromo e o nosso catalisador, certo? Então, nessa reação, nós podemos ver esse mecanismo de reação, nós vamos ter o bromo na presença do catalisador, certo? O catalisador e o bromo, para a formação da espécie que será atacada pelo anel benzênico, a espécie positiva, né? Bom, o BR2 ele vai se combinar com o catalisador, certo? Vai haver o deslocamento de um par de elétrons do bromo para o ferro, que vai formar o intermediário. Essa ligação ela vai se desfazer, gerando a espécie positiva, que é o que nós vamos usar, e a espécie negativa. Essa positiva é a que vai reagir com o anel benzênico. Nessa segunda etapa, o par de elétrons do benzeno ele vai se deslocar em direção ao bromo, formando o íon arênio, que é aquelas 3 estruturas de ressonância que nós já vimos no mecanismo geral. E nessa terceira etapa, a captura do hidrogênio pelo bromo, vai ocorrer uma cisão heterolítica nesse processo de captura, e o par de elétrons ele vai se reestruturar ao anel benzênico, vai voltar para cá, e assim vai formar o nosso produto principal, e o anel ele vai voltar a ter estabilidade, né? Vai voltar a ter essa ressonância. A próxima reação que nós vamos ver é a reação de nitração. Nessa reação, o benzeno ele vai interagir com o ácido nítrico, sempre com a presença do catalisador ácido sulfúrico e aquecimento. O processo ele ocorre com a troca de um hidrogênio do benzeno pelo grupo NO2 do ácido. Então, nós vamos ter, aqui nós podemos ver na equação geral, o nosso catalisador, o H2CO4, certo? O nosso produto principal, o nitrobenzeno. Bem, agora nós vamos ver o mecanismo dessa reação de nitração. Na primeira etapa, nós vamos ter a formação da espécie positiva, que vai ser atacada pelo anel benzênico. Então, novamente, nós vamos formar uma espécie positiva para ocorrer esse ataque, né? Na primeira etapa, nós vamos ter o ácido sulfúrico, que é bem mais forte que o ácido nítrico. Ele vai acabar doando próton para o nítrico. Então, nesse processo, o ácido nítrico vai atuar como base e o ácido sulfúrico como ácido, e ocorre a formação do íon nitrônio, que irá reagir com o benzeno. Então, aqui nós temos o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, que nesse processo geram um íon nitrônio, ok? Nessa segunda etapa, nós vamos ver que o par de elétrons, ele vai se deslocar, o par de elétrons do benzeno vai se deslocar para o nitrogênio, certo? E por não fazer 5 ligações, aqui ele já está fazendo 2 ligações aqui, 2 aqui, por não fazer 5 ligações, o nitrogênio, né? Essa ligação aqui com o oxigênio, ela vai se deslocar para o oxigênio, gerando o íon arênio, que é novamente aquelas 3 estruturas que nós já representamos, onde está ocorrendo uma ressonância, certo? Nessa terceira etapa, uma molécula de água ou uma base conjugada do ácido, ela vai capturar o hidrogênio, e o par de elétrons da ligação, ela vai retornar para o anel benzênico. E o resultado disso vai ser a formação do nitrobenzeno, que é o nosso produto principal
da reação de nitração.